Graça e paz, amadas ovelhas. A carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Eu gosto muito desse texto. O texto diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Verso 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Verso 11 diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O apóstolo Paulo, ele nos dá algumas diretrizes. O apóstolo Tiago, desculpa. Ele nos dá algumas diretrizes aqui. Primeiro ele começa falando de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Vem da nossa carne. Dos nossos achismos, das nossas ideologias, das nossas interpretações, da nossa vontade de ser mais, de conhecer mais, de fazer mais do que os outros. E isso vem de dentro do coração. Jesus, quando ele ensinava, ele dizia que para os fariseus que não era o não lavar as mãos que era um problema. O problema era não lavar o coração. Porque os maus desígnios, os maus desejos, as coisas ruins vêm de dentro do coração do homem. Então nós precisamos de entender isso, guardar o nosso coração, para não se contaminar com todas essas coisas que magoam, que ofendem, que causam em nós constrangimento, que causam em nós
desejo de revidar. Isso é muito triste. Depois ele fala aqui no verso 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm um potencial enorme para estar em determinada posição, em determinada função, e não consegue alcançar essa função, porque a intenção do coração está errada. Ela não quer aquela função para servir o próximo. Ela quer aquela função para servir o seu próprio ego. Isso também não é bom. Então, o Senhor acaba travando, bloqueando, barrando essas pessoas de chegarem nessas posições. O verso 4, ele diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu compreendo que nós estamos no mundo e nós vamos viver até os últimos dias nesse mundo. E nós temos a liberdade de usar as coisas desse mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa pátria é outra, a nossa pátria está no céu, e nós precisamos de entender isso como cidadãos do céu, de que não dá para viver a vida com as práticas do mundo, nas festas do mundo, nos desejos do mundo. Nós precisamos de viver a vida nos desejos, nas práticas de Deus. O verso 5 ele diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Uma vez que ele nos conquistou e nós nos rendemos a ele, nós nos entregamos, nós somos dele e ele zela por nós e ele tem ciúme de nós. Nós precisamos de ser mais cautelosos, de não entrarmos em lugares onde o Espírito Santo não entraria, de não fazermos coisas que o Espírito Santo não faria. E o verso 6, ele diz que o Senhor nos concede graça maior, ou maior graça. Ele resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Antes de resistir ao diabo, o verso 7 diz para nós nos submetermos a Deus. E essa palavra é muito mal interpretada hoje. Submeter, as pessoas se entendem como algo diminutivo, como algo ruim. Mas ao contrário, eu tenho aprendido que a submissão é algo de bom. Nós devemos nos submeter a Deus, submeter às autoridades, submeter aos líderes, aos chefes. Como eu ministrei no domingo, é um lugar de proteção, é um lugar de provisão, esse lugar da obediência, da submissão. E todas as vezes que Deus encontra um orgulhoso, Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, ao arrogante. Às vezes a pessoa não está rompendo e fica se perguntando e perguntando para Deus, mas por quê? É o diabo que está contra mim, o diabo se levantou, e não. É a própria mão do Senhor no peito da pessoa, falando, olha, enquanto você não quebrantar esse coração, enquanto você não mudar a atitude do seu coração, eu não posso permitir que você avance, porque você vai se destruir. Pense nisso. O verso 8 diz para nos aproximarmos de Deus, limpar as mãos, e aqueles que têm mente dividida, que são inconstantes, igual uma roda gigante, uma hora está lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. O Senhor quer que a gente purifique o coração e seja estável. Essa estabilidade vem de Deus, de um relacionamento com Ele, de uma vida com Ele.
Verso 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhar não tem a ver com aquele choro. Humilhar tem a ver com mudança de atitude, mudança de mente, metanoia. Tem a ver com se voltar para Deus, para deixar de fazer do nosso jeito para fazer do jeito de Deus. O 11 diz para não falarmos mal uns dos outros. E a gente vê tanto isso, né? Então fica o conselho, não fale mal do seu irmão, ore por ele. Não fale para o outro irmão, eu estou te contando para a gente orar por fulano, não. Ore você. É como quando alguém me liga ou me manda uma mensagem: pastor, eu estou passando uma situação, o senhor pode orar por mim? Depois eles mandam na mensagem: depois o senhor ora por mim? Eu falei: não, meu irmão, eu vou orar agora. Depois pode ser que eu esqueça. Então eu oro na mesma hora. Do 13 em diante, né? Ele diz: agora ouçam vocês que dizem: hoje e amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Quem esperava, né, esse tempo agora de quarentena, esse tempo de ficar em casa? Nós tínhamos planos, nós tínhamos uma agenda, nós tínhamos um monte de compromisso marcado, tivemos que cancelar tudo para ficar em casa. Mas isso não era novidade para o Senhor já sabia dessas coisas todas. O próprio texto bíblico diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então vamos acreditar no Senhor, vamos confiar no Senhor. E vamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. O 17 encerra o capítulo falando: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então pecado não é só fazer o errado, só fazer aquilo que não deve ser feito, mas é deixar de fazer também aquilo que você pode fazer. Se você pode ajudar alguém hoje, não deixa para amanhã não, ajuda hoje. Fica essa palavra então para o nosso coração. Um resumo do capítulo 4 de Tiago, para a gente meditar e colocar em prática. Não adianta só sermos sábios ou sermos conhecedores da palavra. O texto diz que nós precisamos de colocá-la em prática. O próprio Senhor Jesus escrevendo no Evangelho de Lucas. Então vamos praticar, vamos viver aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós falamos. Vamos ser diferentes. Deus abençoe essa noite em nome de Jesus.